Tá. Então, vamos para mais uma tarde de estudo, né? Nós estamos com uma amiga nova, para quem não viu, é a Noeli. Ela é irmã da Júlia Nara, da Júlia Sinistro. Então, vamos começar, né? A Ideli hoje vai coordenar, viu? Então, todo mundo preste bem atenção. Mas quem quiser falar está bem aberto, viu? Por favor. Aí, prima, a palavra é sua. Olá, pessoal. Então é assim, né? Eu vou coordenar, vocês fiquem à vontade para participar. Como eu falo muito, às vezes é preciso levantar a mão, fazer alguma coisa para falar, senão a gente se perde, né? E eu me preparei, mas eu tenho certeza que as colegas têm coisas aí para complementar. Nós estamos no item 5, capítulo 5, conviver e ser. Estamos na página 105. Hoje a gente vai falar sobre a introdução desse capítulo, né? Tá ali, cair em si, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância, ser-se integralmente. Mas esse pedaço aqui, esse trecho que nós vamos falar de início, é uma introdução ao capítulo. Riquíssimo, porque tudo que Joana de Ângeles escreve é muito detalhado, muito rico, então eu creio que nós temos muito que aprender aqui, né? Vou começar lendo, depois a gente vai comentando. É inegável que o Evangelho de Lucas possui uma beleza especial que o torna um dos mais belos livros que jamais se escreveram. Quando Jesus se dirigia a Jerusalém, nessa subida narrou 19 parábolas, que representam um dos mais belos e atuais estudos do comportamento humano diante da consciência enobrecida e dos deveres para com o próximo. Então, achei interessante a gente dar uma paradinha aqui para falar sobre Lucas, sobre o Evangelho de Lucas. A gente dá uma retomada, né? São 4 evangelistas. Lucas escreveu o terceiro evangelho. Ele escreveu depois de Mateus e Marcos. E Lucas não conviveu com Jesus. Ele não conheceu Jesus. Ele aprendeu através dos apóstolos e principalmente através do apóstolo Paulo. Ele era médico, artista, e pelos seus escritos percebe-se que na época ele pertencia a uma família abastada, porque ele tinha estudo, o evangelho dele é um dos mais bem escritos, ele tinha um linguajar muito bom. E ele entrou já no cristianismo, começou a participar com uns 40 anos. Ele foi convencido, ele era muito companheiro de Paulo. Paulo, o apóstolo, o chamava de colaborador, médico amado. Então, o evangelho dele tem certas passagens que os outros evangelistas não escreveram. Ele, ao ouvir as parábolas, ele percebeu o ensinamento grande que tinha ali, dada a sua capacidade já desenvolvida, não só nessa encarnação, mas ele já vinha com preparo de outras, logicamente, né? O que os outros não escreveram, não acharam tão importante, ele achou e realmente aí está contido fatos muito importantes para o nosso aprendizado, como essas parábolas que Joana de Ângeles cita, a da ovelha perdida, do dracma, do filho pródigo. Essas, só ele escreveu, essas parábolas, e elas são riquíssimas. Ele também conseguiu ressaltar essas características de Jesus, de muito amor, de muita bondade, dar enfoque. Ele escrevia também para os não-judeus, então ele queria convencê-los, né? E conseguiu, né? Hoje em dia, ele é o patrono dos médicos, dos artistas, né? O São Lucas. Então, um personagem muito importante. E aqui, Joana de Ângeles, então... Eu não sabia que ele era dos artistas, não.
Pois é, menina, também ele tinha dons artísticos e é muito considerado pelos artistas também. Ele nasceu em Antioquia, na Síria, hoje sudeste da Turquia, no século I da era cristã. E depois ele morreu como defensor do cristão, cada um conta uma coisa, mas foi assim uma morte também sacrificada como todo defensor do cristianismo naquela época, né? O Evangelho de Lucas se divide em 3 partes. A primeira fala da atividade de Jesus na Galileia. O segundo evangelho vai falar do caminho para Jerusalém. E o terceiro, Jesus em Jerusalém, a paixão, morte e ressurreição. Joana de Ângeles vai citar muito esse segundo evangelho, que é esse caminho para Jerusalém, onde Jesus foi narrando essas parábolas e deixando esse ensinamento maravilhoso. Vejam só, ele não estava lá, né? Mas é como se ele tivesse filmado, realmente deve ter participado em desdobramento, de alguma forma, dessa parte, a gente sabe disso, né? Mas assim, encarnado lá, ele não estava presente. Que maravilha, né? No caminho de Jerusalém, Lucas insere então artificialmente um grande conjunto de textos, principalmente palavras de Jesus, que não se encontram nos demais evangelhos, quer dizer, uma inspiração espiritual mesmo, né? Lucas ressalta em seu evangelho os aspectos mais destacados da personalidade de Jesus. O amor, sua delicadeza e compaixão pelos pobres, as crianças, as mulheres, os pecadores, como nas parábolas do bom samaritano, do amigo importuno, da ovelha perdida e do filho pródigo. Ressalta a piedade, a oração e a alegria nascida da fé. A alegria, bom, aqui a gente vai continuando aqui, a leitura, né? É chamado de o evangelho da misericórdia e da compaixão. Então, o evangelho de Judas é o que vai destacar a misericórdia e a compaixão. Misericórdia e compaixão constituem desafiadores termos da equação existencial humana. Misericórdia, porém, que seja mais do que piedade, mas também alegria no júbilo do outro, satisfação ante a vitória do lutador e tudo quanto se puder fazer, que seja realizado com paixão, com devotamento superior, rico de bondade e de enternecimento. Olha quanta coisa nesse parágrafo, né? Quanto ensinamento. Quer dizer, essa misericórdia não é só eu ter piedade do outro. Ah, coitadinho. Não, mas eu me alegrar, eu me rejubilar quando essa pessoa fizer pequenas conquistas. Pequenas coisas. Nossa, como é difícil isso, né, gente? Nós já comentamos em capítulos anteriores que às vezes até você estar ao lado de uma pessoa quando ela está necessitada é mais fácil, porque parece que você está por cima, né? Você está doando alguma coisa. Mas rejubilar-se com o outro quando ele conquista as coisas é difícil. E até com a gente mesmo. Às vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas no dia a dia. E é isso que essas parábolas vêm nos ensinar, a dar valor às pequenas conquistas. E se empenhar muito. Olha aqui quando fala que tudo seja realizado com paixão, quer dizer, com vontade, com determinação, comprometimento. Eu fazer as coisas querendo acontecer. Não é fazer por fazer. Aquela vontadezinha meia xoxa, não, né? É fazer com vontade, com paixão. Aqui, vontade de viver. Eu anotei aqui que na hora eu me lembrei disso. Tem gente que deixa a vida levar, né? Aquela coisinha assim. Até a gente, se não tomar cuidado, de vez em quando vai assim, né? Empurrando com a barriga, sem vontade. Não. A gente tem que ter garra, determinação, vontade de viver. O capítulo 15, que tem merecido nossas reflexões, esse capítulo 15 está falando de Lucas, viu, gente?
capítulo 15. O capítulo 15, que tem merecido nossas reflexões na presente obra, narra as 3 parábolas dos perdidos, em uma análise das necessidades emocionais do ser diante das ocorrências do cotidiano, dos aparentes insucessos e perdas, que devem constituir motivo de coragem e de busca, jamais de recuo ou desistência. E aqui a gente se pega pensando, né? Quanta gente não desiste através até do suicídio, né? Nesse início dessas doenças da moda agora, né? A depressão, síndrome do pânico, são desistências, né? É você deixar de ter fé, de acreditar, de seguir em frente. E ele narrou-as, Jesus, né? Porque acossado pela hipocrisia farisaica dos seus ferrenhos inimigos, que o acusavam de conviver com os miseráveis, as meretrizes, os ébrios, poviléu, doentes e excluídos, não teve outra alternativa senão tentar despertar as suas consciências ignóbeis, quer dizer, desprezíveis, adormecidas para o bem e para a solidariedade. Jesus era caluniado de beberrão e comilão, porque se alimentava com os infelizes. Ele jamais se justificou. Isso porque ele não tinha sombra. Ele era luminoso. Quer dizer, um espírito que atingiu um estado de luminoso. O único que nós conhecemos, né? Encarnado aqui entre nós. Então, ele não tinha que se justificar. Vejam bem que às vezes a gente se justifica muito porque a gente sabe que lá atrás tem uma sombrinha que está encaminhando a gente para fazer aquilo, né? E ele não tinha motivo para isso. Enquanto fazia... Só te interrompendo. Pois é. A gente tem muito hábito de justificar, né? Às vezes, antes que alguém fale alguma coisa, a gente já vai justificando. Agora eu vi aqui, eu falei, nossa. Não é, ele não tinha motivo para isso. Ele tinha certeza, ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, né? Porque ele ficava ali... Pois, Ana, pode falar. Esse luminoso também significa iluminado. É a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. Muito bem, isso mesmo. E eles, né, essas pessoas que criticavam, não o reconheciam como a luz do mundo. Achavam que ele era um vagabundo qualquer, né? Ficava comendo junto com as meretrizes, os vagabundos. Ele não ficava junto com aquele pessoal que se mantinha pela aparência, pelo luxo, principalmente os sacerdotes, né? Entretanto, fazia-se mister legar-lhes o tesouro terapêutico da misericórdia, a fim de que entendesse que também eram esfaimados de luz e de amor, debatendo-se nos conflitos hediondos em que se refugiavam. Quer dizer, ele sabia que teria que deixar uma lição para esse pessoal. E esse pessoal somos nós até hoje, né? Vai passando época, e você vê que o ensino ainda é tão atual. Preferiam não entender que ele é a luz do mundo, e a semelhança do sol que oscula a corola da flor sem perfumar-se, assim como o pântano apodrecido sem macular-se, pairava acima das humanas misérias, erguendo os tombados e evitando que descessem a abismos mais profundos, aqueles que se lhes encontravam à borda. Preocupavam-se os seus infelizes acusadores em manter os hábitos e a tradição sempre exteriores, com o mundo íntimo em trevas, comprazendo-se em vigiar os outros, descarregar as culpas e mesquinhezes naqueles que invejavam, porque não eram capazes de se assemelhar ou pelo menos de aproximar-se-lhes moralmente. Então é o que eu falei, né? Essa humanidade que estava lá continua aqui, preocupada com as aparências, com o exterior,
e não conseguindo nem de perto se aproximar dos ensinos de Jesus, né? É o que a gente tem que pedir todos os dias, né? Que a gente tenha clareza e reconheça as oportunidades de aplicar os ensinamentos de Jesus, né? Para ir tirando aí um pouquinho dessas nossas sombras. Captando-lhes os pensamentos hostis e despeitados, ouvindo-lhes as acusações, o homem integral, está se referindo a Jesus, né? Compadecendo-se da sua incúria, expôs a sua tese através de interrogações sábias e respostas adequadas. Aí vem a primeira parábola, né, que ele vai dizer: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Eu, sinceramente, ainda não estou nesse ponto. Acho que eu deixaria a ovelha perdida, gente. Porque eu já tinha 99 na mão. Então, você vê o pensamento da gente, como é, né? Ele vai valorizar aquele um perdido. Por isso que ele ficava ali com os mais infelizes, os que ele considerava mais desviados. Os ladrões, as meretrizes, os que estavam no erro. Elas eram aquelas ovelhinhas perdidas. Então, os outros já estavam caminhando. E ele estava atrás de salvar aquelas ovelhinhas. E ainda ele fala, né? E quando a tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros. E chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí, gente, a gente se pega assim, ainda apontando tanto os erros dos outros, né? A ovelhinha ali perdida que ainda não conseguiu se achar. Quando a nossa tarefa é bem outra, né? É ir lá tentar resgatar, tentar fazer. Eu não digo que em alguns momentos a gente já não faça isso, né? A gente já consegue fazer alguma coisa, mas é tão pouco ainda, né? E aí a gente vai ver mais para frente que essa ovelha também são os nossos defeitos, né? A ovelhinha perdida. São aquelas virtudes que você ainda não consegue ter. E você deixa ali disfarçadinho, porque já tem tantas outras, né, virtudes. Ah, essa daí deixa assim. E não é bem assim, né? Para alcançar um estado luminoso, você tem que botar a luz em cima daquilo que se perdeu. E prosseguiu intimorato, quer dizer destemido, e intemerato, íntegro, incorrupto. Então ele continua destemido e incorrupto. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A dracma, gente, é uma moeda, um valor daquela época. Uma dracma equivalia mais ou menos a um dia de trabalho agrícola. Então, não é uma moedinha qualquer, né? Uma mulher que perdesse uma dracma sabia que tinha perdido um dia de trabalho. Mas, mesmo assim, vê que ela vai com firmeza, ela levanta tapete, ela abre as gavetas, ela quer procurar a dracma perdida. E esse é o grande ensinamento que ele deixa para a gente. Para a gente ir muito firme, determinado, com vontade de ir atrás dessa dracma perdida. O que é a dracma? O valor que você ainda não tem alcançado, ou que você tinha e perdeu. Então, não deixar para baixo do tapete as nossas imperfeições, os nossos defeitos, fazer de conta que não está vendo, né?
Às vezes são pequenas coisas, mas a gente fala, mas é só isso, eu já faço tanta coisa. Ontem eu dei um exemplo no centro, eu vou repetir aqui. A pessoa às vezes fala tanto que ela é honesta, ela se gaba porque ela paga as contas dela em dia, os boletos, ela tem tudo em dia. Só que ela vai na padaria, compra algumas coisas e o caixa vai dar o troco errado para ela, maior do que deveria ser. Ela fala, mas só isso, se faz de boba e leva embora. Essa é a dracma, não é uma pequena coisa, mas você já deixou de ser honesto. Você não é honesto. Porque não existe mais ou menos honesto, ou é ou não é. Então, essa é a pequena coisa que você tem que ir atrás. E quando você conseguir sair desse vício, dessa mania de fazer isso, você tem que se rejubilar muito, porque é uma conquista. É uma coisa pequena, mas é difícil, porque ela está arraigada em você. Então você tem que comemorar, tem que se rejubilar por ter conquistado aquilo. Aqui fala até de contar para todo mundo, mas tem coisa que não dá, né? Nem para contar. Tem que ser a gente com a gente mesmo, né? Mas, assim, com os nossos mentores, com aqueles que estão acompanhando o nosso desenvolvimento, que tudo vê, dá para a gente se rejubilar, assim, né? Quando eu tiver achado, reúne então suas amigas. Regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que ensinamento maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. As profundas parábolas dos perdidos e achados são o prólogo, o início da extraordinária narrativa do pai que tinha 2 filhos e que é tudo isso, essa parábola que a gente estudou aqui com a Joana de Ângeles. Quer dizer, essas duas aí dos perdidos, ele dá uma introdução do que viria a ser essa maior. Porque do pai com os filhos vai envolver todo o relacionamento humano, né? Todas as características ali, toda a característica do pai bondoso, do pai que aceita, que se rejubila com o filho, que vai também aconchegar o outro filho, o mais velho, que não se conformava, que era ciumento, né? Nas 3 narrativas, o inconsciente coletivo libera inúmeros arquétipos, que são padrões de comportamentos ocultos que se fazem presentes de maneira clara, como acompanhamos no texto, quando o homem e a mulher são apresentados respeitando o ânima e o ânimos, para servir de base ao estudo psicológico do ser humano, que, embora a diferença de sexo, as emoções se equivalem, as aspirações são idênticas, as ansiedades e alegrias são características do seu comportamento. Aqui o inconsciente coletivo também a gente já comentou bastante nos capítulos anteriores, né? A Joana de Ângeles segue muito Jung, que fala do inconsciente individual e o coletivo. Quer dizer, as 3 narrativas seguem um consciente coletivo que libera inúmeros padrões de comportamento. E é isso mesmo, né? Já está na nossa sociedade, arraigado, são costumes. A saúde, a paz de espírito, o equilíbrio emocional e psicológico, a harmonia doméstica, a confiança, a alegria de viver, podem ser considerados ovelhas e dracmas valiosos que todos estimam e lutam por preservar. Nada obstante as circunstâncias do trânsito carnal, não poucas vezes criam situações difíceis e perdem-se alguns desses valores, ou pelo menos um deles, essencial à vitória e ao bem-estar. É sábio quem, não considerando os outros tesouros, empenha-se por buscar o que foi perdido, lutando com tenacidade até encontrá-lo, e ao tê-lo novamente, quanto júbilo que o invade. E rompe-lhe a satisfação imensa, o desejo de anunciar a
todos, amigos, vizinhos e conhecidos, a alegria de que se encontra tomado pela recuperação do que havia perdido e voltou a fazer parte da sua existência. Muito interessante, né, esse comentário. Quer dizer, os dracmas e as ovelhas são esses valores que nós perdemos aí pelo caminho, na nossa convivência, na nossa sociedade, distraídos, né, com as coisas do dia a dia. Joana de Ângeles, em outros livros, ela comenta muito isso, que nós perdemos muito tempo distraídos com outras coisas, com outros acontecimentos, e tiramos o foco do que é essencial, que é a busca desse estado luminoso, né, desse estado de luz. Gente, alguém quer dar uma parte aí, falar? Só falar. Achei interessante você. Pode falar, Marlene. Achei interessante você colocar que tanto o dracma perdido quanto a ovelha são as nossas. As perdas são nossas. Eu, honestamente, eu nunca tinha pensado assim, desse jeito, sabe? Achei bom. Pode falar, Ana. Depois eu falo. A Marlene falou que nunca tinha pensado nisso, eu também não. Sabe? Porque você ouvia essas parábolas assim como uma coisa meio estranha, né? Um linguajar difícil, uma coisa assim. Eu até pensava, nossa, mas essa mulher, que pertinência, né? Buscar uma moedinha assim, ficar. Aí você estudando assim a fundo, aí você vai vendo que realmente são aqueles pequenos defeitinhos que a gente põe para baixo do tapete e não se preocupa, né, em achar. Essa ovelha perdida também, aquelas coisas, aqueles princípios que às vezes a gente tem e depois até perde, porque aí você está numa sociedade onde outras coisas são valorizadas, tantas coisas são permitidas, que você acaba deixando a ovelhinha se perder, né? E essa coisa do rejubilar-se também é interessante, porque às vezes a gente faz algumas conquistas e não se rejubila o suficiente, não valoriza o nosso esforço, a nossa subida de degrau, né? Fala, Nara. Então, quando ela fala aqui das três, que as três narrativas vêm tratar desse inconsciente coletivo, que na verdade são os costumes arraigados, eu acho que ela também dá uma ênfase, assim, que isso é um comportamento, que é uma situação que acompanha todos os dois, o homem e a mulher, né? A gente, você falou, mas assim, para entender que nós, gente, não é porque estamos na condição de homens ou de mulheres que somos diferentes no sentido de sentimento, de comportamento. E para a época de Jesus, quando a mulher era até considerada inferior e tudo, isso aqui já tem uma conotação bem importante, né? No sentido assim, olha lá, ó, serve de base ao estudo psicológico do ser humano. Então, são coisas que vão fazer sentido para o homem, para a mulher, talvez até por isso que ele tenha contado da dracma, que foi com uma mulher, e da ovelhinha, que foi com um homem, né? Porque, olha lá, ó, as aspirações são idênticas, as ansiedades e alegrias são idênticas no homem e na mulher. Nós fomos criados muito por um machismo, né? Sobretudo, assim, a minha geração, da minha mãe, fomos criados com muito machismo. E hoje isso está se igualando, né? Mais respeito pela mulher e muitas conquistas que hoje nós atingimos. Então, aqui ela faz essa colocação, que eu achei importante. Muito bom, Nara, isso mesmo, muito bom. Isso aí deve ser bem destacado, né? Porque homem e mulher são espíritos.
acima de tudo, essa, o gênero, o sexo é só aparente, né? Isso é passageiro, porque a essência mesmo está no self, no espírito. Então, as necessidades do espírito são as mesmas, as necessidades emocionais, as necessidades psicológicas, os conflitos, são os mesmos, né? Então, você está explanando muito bem, parabéns, e eu quero colocar também o título, que é Conviver e Ser. E a maioria da humanidade está no conviver e ter, esquecendo-se que o importante é conviver e ser, e não ter. Beleza, isso mesmo. Continuando então, gente, todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual, agora eu estou falando de consciente individual, né? A sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa, que necessita ser varrida a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão e do discernimento. Olha que comparação, né? Ai, prima, aqui, vamos parar um pouco aí, explica aí para nós. Coisa linda, não é mesmo? Olha só. Fala aí, Marlene. Não, eu quero te ouvir, eu quero ouvir os outros amigos. Não, porque eu já tinha até lido e sublinhei, mas eu falei, nossa, aqui a gente precisa se debruçar mesmo. Realmente, né? Quer dizer, Trabalhar a criança, né? trabalhar a criança ferida é muito importante. Então, como fazer isso? Buscar o que está perdido lá na infância e que abriu feridas. E se não estiver lá na infância, é porque já trazemos na bagagem de outras vidas. Mas buscar essa dracma, né? Buscar esse filho perdido, buscar essa ovelha perdida dentro de nós. Onde é que está a ferida? Qual foi o motivo que feriu a sua criança? E trabalhar isso é importantíssimo. E para isso nós temos que perdoar. Porque às vezes nós trazemos mágoas, ressentimentos, não só de outras vidas, mas também da infância. E carregamos pela vida toda sem perceber. Por isso que é importante buscar a criança ferida. Encontrar o ponto, o calcanhar de Aquiles, né? Lá dessa criança. E trabalhar isso aí, através do perdão, que nos leva ao esquecimento. Esquecimento do quê? Do fato? Não. Não temos como esquecer o fato. Uma criança, por exemplo, que foi abusada sexualmente, ela não vai apagar da memória dela, mas ela pode perdoar. Ela pode não ressentir. É difícil? É. Mas sendo bem trabalhado, nós conseguimos. Eu assisti essa semana, do Vanderlei de Oliveira, algumas técnicas para perdoar mágoas. Muito interessante. Se alguém puder acessar no YouTube, está muito interessante. Eu usei a indicação dessa técnica até num trabalho mediúnico, porque o espírito comunicante dizia, me falam para perdoar, mas eu não consigo, eu não sei como. E aí eu tinha aprendido essa técnica num dia, quando eu falei em técnica, ele ficou interessado.
Porque às vezes, como eu comentei na aula passada, você precisa de uma ajuda de um especialista. Quando fala para você perdoar e você está com muita raiva, dá mais raiva ainda, né? Porque você não consegue. O perdão não é uma coisa fácil, tem que seguir os passos, né? E às vezes ter até algumas técnicas próprias para a gente ir apagando, diminuindo aquela lembrança, né? E entendendo também que muitas vezes a sua expectativa com relação a quem te magoou era maior do que o que ele podia dar. Realmente o que acontece é isso, né? Às vezes você espera de um pai, de uma mãe, uma coisa que ele também não é capaz de te dar. Então, essas técnicas são importantes. Eu achei interessante aqui, porque fala assim, todo ser humano tem a criança ferida. Opa, aí já igualou, porque às vezes a pessoa pensa que é só ela que tem. Só ela que tem aquela mágoa, só ela que foi rejeitada, só ela que foi abandonada. Não, cada um teve um tipo de mágoa, porque ele já como espírito em corpo infantil tinha suas expectativas com relação ao outro, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada mesmo, né? Mediante a reflexão e a psicoterapia equilibrada, a criança ferida libera o adulto encarcerado, que não se pode desenvolver, e ocorre uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. Olha que maravilha, né? Quer dizer, o self quer aí unir essas duas partes, né? Que estão sempre separadas aí. Então, essa criança ferida tem que ser trabalhada para proporcionar melhor desenvolvimento do ser integral, né? Oi, Deli, você me Sim, permite uma parte aqui para eu falar sim, sobre essa questão da pronúncia psique e psique? certo, certo, muito bom. Quando é que nós pronunciamos psique e quando é que nós pronunciamos psique? Não sei. Eu vou explicar. A psique refere-se ao nosso psiquismo, a esse estado psicológico, emocional, né, que nós trazemos dentro de nós. A psique é a deusa. Então, nós só pronunciamos psique quando formos nos referir à deusa, Ah, interessante. que casou com Eros. Aí tem toda uma história, tem todo um mito de Psique e Eros, que eu não vou contar aqui agora, porque vai tomar tempo do estudo. Mas, num momento oportuno, a gente pode falar sobre a história, né, o mito de Psique e Eros. Então, eu espero agora ter ficado bem claro por que usar psique e não psique quando estivermos nos referindo ao psiquismo humano. Agora, quando nos referirmos à deusa, aí é psique. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Eu desconhecia. Muito bom. Se eu já tinha ouvido, esqueci, né? Jesus, que foi o maior psicólogo que existiu, conhecia essa ocorrência, identificava os opositores internos de cada um e por isso trabalhava com as melhores ferramentas da bondade e da compaixão que lhe constituíam recursos psicoterapêuticos para oferecer à massa dos sofredores e ao mesmo tempo dos adversários soezes que o não conseguiam perturbar. Olha que interessante, né? Jesus já conhecia tudo isso, né? Tudo isso que os psicólogos foram estudando 1000 anos e tanto depois, Jesus já conhecia tudo isso, né? Quando ele transmitiu esses ensinamentos. As 3 parábolas da esperança, que são os tesouros arquetípicos existentes no inconsciente de todos os indivíduos, têm urgência de ser vivenciadas,
seja num mergulho de reflexão em torno da existência de cada qual, seja pela observação dos acontecimentos naturais do dia a dia, trabalhando os conflitos que decorrem das perdas para que sirvam de alicerce para as resistências na busca para o encontro. Quer dizer, olha, trabalhar isso na gente, os acontecimentos do dia a dia, né? Ver as consequências dessas perdas. A sociedade é constituída em todos os tempos por pessoas como aquelas. Oi? Antes de você continuar, Hum. lá ele fala, ó, as 3 parábolas da esperança. Isso. Então, Jesus queria mostrar que nós temos que ter esperança na busca e no encontro, né? E no encontro conosco mesmo, principalmente, o autoencontro, que é importantíssimo aí no caso, né? Então, essa esperança, ó, a esperança na busca para o encontro. Isso, esperança, persistência, né? A sociedade é constituída em todos os tempos por pessoas como aquelas às quais Jesus deu prioridade, comendo e bebendo com elas, isto é, sentando-se à mesa da fraternidade, alimentando-se sem alarde e sem preocupações exteriores das observâncias israelitas, demonstrando sua preocupação maior com o interior, com a psique do que com o exterior, o ego, a aparência dissimuladora. Quer dizer, as pessoas estavam preocupadas, e muitas até hoje, né, mais com a aparência, com o exterior, com o que a Ana Luísa falou, inteira as coisas, né, e não com o ser, que é o interior, as conquistas interiores. Quer dizer, ele já deu isso como exemplo também, né? O número de transtornados psicologicamente é muito grande, em face da preservação da criança ferida em cada um, dos complexos narcisistas e de inferioridade, do egoísmo e da presunção que impedem o indivíduo de autorrealizar-se. Quer dizer, não trata a criança ferida, mas preserva. Né? Então está sempre com aquela mágoa, aquele ressentimento e tendo reações de acordo com essas mágoas. Sempre está observando o que não tem, o que ainda não conseguiu, deixando-se afligir pela imaginação atormentada, fora da realidade objetiva, perdendo-se. Quer dizer, é isso mesmo, né? Sempre querendo alcançar alguma coisa, não vivenciando a coisa do dia a dia. Vai como em busca daquela felicidade e não observa as belezas do caminho, da caminhada, né? Está sempre em busca de alguma coisa e sempre perdendo outras, né? Não está em busca do essencial. Está querendo mais coisas, ter mais coisas, possuir mais coisas. O encontro somente será factível quando se resolver por autopenetrar-se, por buscar identificar a raiz do drama conflitivo e encorajar-se a lutar em favor da libertação, regozijando-se com cada encontro, cada realização dignificante. Quer dizer, aí vem falar outra vez o autoconhecimento, autopenetrar-se, buscar em si o que precisa ser modificado, tirar esse olhar para fora, para o exterior, para os outros, para as coisas, para os objetos, para as coisas materiais, e introspectar-se, né? Dentro de si. Quer dizer, dentro de si que você tem que procurar o que é que está perdido, o que é que tem que se renovar, o que é que tem que se refazer. Quem teme o avanço e somente observa a estrada, permanece impossibilitado de conquistar espaços e alcançar o cume da montanha dos problemas desafiadores. Passo a passo, etapa a etapa,
vão ficando para trás os marcos das vitórias, pequenas umas, significativas outras, facultando a integração da própria na consciência cósmica, sem a perda da sua individualidade. Aqui também é bem importante, né? Porque você vai em busca do todo, mas sem perder a sua individualidade. Quer dizer, você trabalhou tudo aquilo, as suas qualidades, os seus valores perdidos, encontrados, regozijou-se, ficou feliz com toda aquela conquista e junto com os demais. Quer dizer, vai se juntar aos outros sem perder a sua individualidade. Ontem eu li um trechinho do livro Palavras de Vida Eterna, e nesse capítulo, na lição 136, Emmanuel trabalha o que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí eu achei que era muito apropriado. Jesus que falou, está no Evangelho de João. Aí o Emmanuel comenta: todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Eu achei que definiu tão bem também, né? A gente não está para vencer no mundo, ter as coisas, aparecer, aparentar, mas vencer o mundo, esse mundo interior. Tantas coisas que precisam ser mudadas, ultrapassadas, né? Eu acho que aqui a gente pode parar, né? Deixar para continuar semana que vem, né? No Cair em Si. Qual que é o número do texto de Palavras de Vida Eterna? É 136. Tá, obrigada. Eu acho que nós podemos deixar aqui, dar a voz aí, quem mais quiser falar, né? Mas foi muito bom. Ciência cósmica. Nossa, esse muito é de prima mesmo, né? Excelente, excelente mesmo. Hoje foi muito bom. Também achei muito bom, excelente mesmo. Eu queria eu perguntar fiz o melhor uma que coisa. eu pude. De Foi coração. ótimo. Fiz o melhor que eu pude. Porque eu sabia que a Ana ia estar me observando. Eu gostei demais. Até quando você falou Então, eu sobre achei o ótimo, eu toda até essa já te falei antes, né? Eu Verdade. achei excelente a sua explanação. Ô, gente, só um minutinho, ó. Os exemplos, Desculpe, Ana, os exemplos que você deu, né? Mas eu quero falar um pouco sobre essa consciência cósmica aqui. Legal. Essa consciência cósmica é o homem integral. Jesus conseguiu atingir essa consciência cósmica, né? Ele é o arquétipo homem-deus. Conforme está lá, eu sempre tenho oportunidade de repetir isso. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Arquétipo homem-deus. É justamente essa consciência cósmica que nós vamos atingir um dia, sem perder a individualidade. Jesus não perdeu a individualidade dele. Ele é Jesus, o Cristo. Então, é muito importante isso aí, né? E é o que Kardec fala, porque no budismo, a alma se perde no todo universal. Para o espiritismo, a alma não se perde no todo universal. Ela conserva a sua individualidade após a morte, após deixar o corpo físico e após deixar definitivamente o corpo físico a ponto de não precisar mais reencarnar. Aí nós teremos reencarnar. Podemos até encarnar, mas reencarnar não mais.